Bem-vindo à segunda aula deste módulo, que é a parte 2, que estamos tratando sobre geração hidrelétrica. Outro ponto importante nos projetos de geração hidrelétrica é a questão do licenciamento ambiental. Realmente é um caminho crítico para nós conseguirmos todas as autorizações e licenciamento para colocar um projeto, desenvolver um projeto e colocá-lo em operação. A legislação que trata desse licenciamento ambiental começa pelas leis federais. E dependendo da localização do empreendimento, ele vai ser licenciado por um órgão estadual ou por um órgão federal. Para os rios que ficam no interior de um estado, o licenciamento ambiental é realizado por um órgão estadual. E quando a usina é localizada num rio que faz divisa entre estados, ou também numa divisa entre países, a responsabilidade do licenciamento ambiental é do IBAMA, um órgão federal, com assessoramento do órgão estadual. A legislação ela é bastante rígida e exige estudos bem complexos e demorados, principalmente quando é exigido o estudo do impacto ambiental. Um estudo de impacto ambiental normalmente é feito durante praticamente um ano, porque tem que contemplar as 4 estações do ano. Então, todos os levantamentos da parte do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico. Então, são no mínimo 4 campanhas nas 4 estações para desenvolver todos esses estudos. Esses estudos, então, são apresentados ao órgão ambiental licenciador, se for no estado, então, o órgão estadual, ou se for federal, o IBAMA. Após a análise desse estudo, são feitas as vistorias técnicas do local por esse órgão licenciador. Depois disso, a outra etapa são realizadas audiências públicas, dependendo de quantos municípios são localizados. Se o empreendimento abrange 2, 3, 4 municípios, são feitas normalmente audiência pública em todos os municípios. Após isso, também temos que aguardar o pronunciamento de órgãos tipo IFAM, FUNAI, órgãos de conservação também que coordenam todas as estações de conservação, para que o órgão licenciador possa emitir a sua licença ou não. Normalmente são pedidos esclarecimentos, complementações, acabando que o prazo vai cada vez mais se prolongando. Sem dúvida nenhuma, é um caminho crítico do licenciamento ambiental para a construção de usinas, mas que tem melhorado bastante a relação desses órgãos com os agentes, mas continua sendo uma das principais questões a serem vencidas na implantação do projeto. Sem dúvida nenhuma, o licenciamento ambiental continua sendo um dos principais pontos a serem observados pelos agentes que vão implantar usinas hidrelétricas, devido à sua complexidade e o prazo maior que exige, desde a sua fase de elaboração dos estudos até a emissão das licenças. Para dar uma ilustrada para os senhores, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 80 projetos que estão em fase com processos abertos na FEPAM, que é o órgão de licenciamento ambiental aqui do Rio Grande do Sul, em fase de análise, e foram executados todos os trabalhos, os estudos ambientais, entregues ao órgão ambiental, mas para que realmente ele consiga avançar, ele precisa que o órgão ambiental analise os estudos, faça vistorias, quando é o caso de RIMA, faça as audiências públicas, para depois emitir as licenças. Então, realmente, os órgãos ambientais também têm dificuldade em capacidade de execução, porque têm equipes reduzidas. Então, certamente, se entende o lado deles. Então, é uma questão a ser trabalhada permanentemente para que os projetos consigam acontecer na velocidade, no tempo que o agente e a sociedade exigem, Porque cada vez precisamos mais de energia elétrica e ela só vai ser construída após passar por todas essas etapas. O investimento necessário para projetos de geração de usina hidrelétrica vai depender muito da localização e das características do local onde o projeto vai ser implantado. Mas é fundamental termos um conhecimento bastante grande da geologia do local, do tipo de solo, se é em rocha, se é em terra, as escavações que são feitas, Isso impacta diretamente no custo das obras civis, que representam em torno de 60% a 70% de todo o investimento. Os demais custos são na questão dos equipamentos eletromecânicos, a turbina hidráulica e o gerador elétrico, além de todos os outros componentes eletromecânicos e também na construção da subestação e da linha de transmissão, de conexão dessa usina até a rede elétrica. Então hoje está ficando na faixa entre 9 a 12 milhões de reais por megawatt instalado.
São custos que subiram bastante nos últimos anos, mas que devem ser bastante analisados na fase de elaboração do projeto, para ver da sua viabilidade, não só técnica, mas econômica. Porque também temos assim, qual é a receita que nós temos? A receita é a venda da energia, e nós temos que ver exatamente onde é que ela vai ser comercializada e de que forma ela vai ser comercializada. Porque nós temos no Brasil uma regra para isso. Por exemplo, para usinas hidrelétricas maiores, de 30 megawatts, normalmente são feitas através de leilões de energia. Os leilões já têm, em princípio, um preço pré-determinado, tem um preço teto, né, que é colocado no edital. Então, quando se entra no leilão, eu tenho que saber fazer o plano de negócio desse projeto para saber a sua viabilidade e por quanto eu posso vender essa energia. Claro que no leilão eu posso vender parcialmente, eu não preciso vender 100% da energia que vai ser produzida na usina. Eu posso vender 30%, 40%, 50% e deixar o restante para vender no mercado livre ou na autoprodução. Então, tudo isso tem que ser analisado previamente. Outra forma de nós comercializar energia é no mercado livre. Hoje, o mercado livre está com um preço um pouco mais baixo, mas isso é momentâneo, né? Não podemos fazer uma análise de um projeto por um preço de hoje, até porque vai levar 3, 4 anos para ser construída a usina. Então, mas tem que ser muito bem analisado. As PCHs e CGHs também pode vender em leilão, pode vender no mercado livre. Hoje, quem tem uma vantagem um pouco maior são as CGHs, as centrais de geração hidrelétrica, que têm potência instalada até 5 megawatts. Essas podem vender energia além de no leilão, e no mercado livre, elas podem vender, a gente chama na GD, na geração distribuída, que foi a partir da emissão, a promulgação da Lei 14.300 de 2022, permitiu a CGHs até 5 megawatts vender em geração distribuída, que está conseguindo uma tarifa bem mais competitiva, que tem viabilizado os empreendimentos. Então é muito importante que o agente, o investidor, quem vai estar estudando para fazer uma usina hidrelétrica, leve em conta exatamente isso. Como eu vou comercializar minha energia, que forma vai ser, qual é a atratividade que tem esse projeto. Previamente, né, antes de começar a fazer, desembolsar o dinheiro. A questão do financiamento também é importante, as taxas de juros, né, porque normalmente esses empreendimentos são financiados por órgãos de desenvolvimento, tipo BNDES ou outros bancos regionais. Dependendo da sua taxa de juros, pode impactar diretamente no retorno, né, no resultado de um projeto de geração de energia. Então, sempre muito importante todas essas questões levadas em conta no momento certo, né, para não começar um projeto e depois ter surpresa no andamento no meio dele. Aí certamente vai ser inviável esse projeto. Outra questão de fundamental importância é a conexão dessa usina à rede elétrica. Normalmente as usinas hidrelétricas, sejam elas pequenas, de médio ou de grande porte, são localizadas longe dos centros, né, de urbanos, centros de cargas. Então, às vezes, não tem nenhuma subestação próxima, não tem nenhuma linha de transmissão, nenhum alimentador que passe muito próximo. E todo o investimento na conexão da usina é por conta do agente investidor. Temos casos de certas usinas que têm que fazer linhas de mais de 40, 50 quilômetros para conectar numa subestação, numa linha, o que acaba inviabilizando a usina. Então, muito cuidado. A gente recomenda sempre que uma das primeiras questões a ser verificada, além do tipo de solo, das questões técnicas do projeto, da hidraulicidade, da hidrologia, né, da geologia, nós sabemos onde é que nós estamos localizados, onde é que passa uma linha de transmissão, onde é que tem uma subestação mais próxima, e qual é a tensão, se é uma tensão alta, média ou baixa, e como é que eu vou conectar essa usina. Consultando nas redes, nos mapas das concessionárias locais, é fácil de saber isso. Então, recomendamos muita prudência, muita cautela, quando começar um projeto, para realmente ter segurança e certeza, fazer uma consulta de acesso, que é o termo técnico que a gente usa, para a concessionária local ali da região que atende. A partir dessa consulta de acesso, a concessionária vai dizer quais são as alternativas que se tem para conectar essa usina à rede elétrica. A partir disso, então, se faz todas as análises, os estudos, quais são os custos e a maneira que tem de conectar. Senão, vai construir uma usina que não conecta na rede, não vai ter resultado. Ou se para conectar eu vou gastar quase o preço de uma usina, ela vai se tornar inviável. Então, é fundamental nós termos também esse cuidado na conexão da usina para a rede elétrica local. Um ponto de destaque nas usinas de geração hidrelétrica é as pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs.
que nós temos um potencial enorme, porque as grandes usinas, as usinas hidrelétricas acima de 30 megawatts de potência instalada, nós temos poucos projetos ainda para ser explorados, basicamente na região amazônica, na bacia Tocantins e Araguaia e alguns outros projetos em outras regiões. Mas o grande potencial da geração hidrelétrica a ser desenvolvida no país são as pequenas centrais hidrelétricas, usinas de 5 a 30 megawatts de potência instalada. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 150 projetos identificados, já desenvolvidos, em fase de licenciamento ambiental. Temos também grande número em Santa Catarina, no Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, são os estados que têm o maior potencial. Então merece uma atenção muito boa nesse aspecto. Na ANEEL nós tivemos já uma evolução muito grande na parte das autorizações para as PCHs. Foi feita uma alteração na legislação através da resolução 875 de 2020, que simplificou bastante todo esse processo de obtenção de autorizações para as PCHs. O que está faltando é a questão do licenciamento ambiental. Em todos os estados nós temos essa dificuldade, principalmente em relação à velocidade e na qualidade e nas condições que os órgãos ambientais estaduais têm de analisar esse grande número de projetos num tempo razoável. Sem dúvida nenhuma, a legislação ela é clara, ela sabe o que tem que se fazer, mas ela é bastante morosa ainda, até para desenvolver todos os projetos. Então é importante, né, que se faça uma avaliação para ver quais as condições que tem para simplificar esse licenciamento. Talvez usinas com barragens menores, com menos altura, com potências menores, se tem uma condição de fazer numa velocidade maior, né? Sempre, claro, atendendo todos os requisitos legais que são exigidos pelo licenciamento ambiental. Porque são projetos de execução rápida, né? 2, 3 anos no máximo, né? O caminho crítico de uma PCH normalmente é a fabricação da turbina, equipamento principal da usina. As obras civis são mais simples, então se conseguimos colocar desde o zero, construir uma PCH levando 24 meses, é complicado a gente esperar 3, 4, 5 anos só para o licenciamento ambiental. Então esse é um caminho crítico que deve ser vencido. Nós temos associações em todos os estados. Aqui no Rio Grande do Sul temos a GPCH, Associação Gaúcha de PCHs, temos em Santa Catarina a PESC, temos no Paraná, em Goiás, em Minas Gerais, temos também as associações nacionais como a Abra PCH e a Abragel, que são instituições que trabalham permanentemente, né, para criar um ambiente mais favorável para os agentes investidores poderem produzir energia, construir usinas e disponibilizar para o setor, porque é uma energia renovável, tem muitas vantagens. A cada PCH que é construída, nós temos uma área de preservação permanente, que é de responsabilidade do agente construtor da usina, do agente de geração. Temos vários benefícios, elas são localizadas descentralizadas em várias regiões dos estados. Elas promovem um aumento do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, conforme estudo realizado pela ANEEL. Em todos os municípios que têm PCHs, o IDH cresceu de maneira satisfatória, porque gera emprego, gera renda e traz mais segurança energética a toda a rede local ali regional. Então são projetos de grande relevância que devem ser olhadas com certo cuidado, uma atenção maior para que se consiga começar o projeto e colocá-lo em operação num tempo menor. Muito obrigado por assistir essa aula, esperamos vocês na próxima.